Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Planejar Cash. Mais uma vez estou aqui com meu co-host, Bruno Skin Cariol. Tô gostando dessa palavra, host, co-host, enfim. Pessoal, e hoje a gente trouxe um convidado aqui que, vou te falar, o homem tem know-how, tem casca, empresário, investidor. Ele vai compartilhar um pouquinho a trajetória dele, os desafios, os acertos, os erros, porque todo mundo só vê o palco, né? Mas o bastidor ninguém vê. E antes de mais nada, eu vou passar a palavrinha pro Bruno para ele fazer a breve introdução dele e já já a gente já passa pro nosso convidado Lucas Meirelles. Vai lá, E Bruno. aí, meus queridos? Rapaz, essa palavra tá me pegando aí, que eu não dou conta de decorar ela de jeito nenhum. Co-hosting, né? Beleza. Não Era vai chegar, não. CEO, agora é co-hosting, e vai. No próximo a gente vai ter palavra nova, né? Mas muito bom estar de novo, né? Falar um pouquinho aí da história do nosso convidado. E que não é cliente nosso ainda. Falou certo ainda. Ainda, porque sempre ainda. Quem respira pode ter consórcio. Se não tem, vai ter. A gente fala que tem umas coisas que o pessoal fala que quem não tem iPhone vai ter. E quem não tem consórcio vai ter. Né? E quem não comprou óculos ainda vai usar óculos, né? Não é, Lucão? Bem-vindo, cara. Isso aí é fato. Bom, primeiramente agradecer aí, né? Junto dos bons que a gente fica melhor, né? Nossa, já começou traduzindo pro mineirês, junto dos bons que a gente fica melhor, né? Já começou Então, agradecer aí o convite de vocês, um prazer estar aqui, conhecer aí o Bruno, né? E eu não sou cliente ainda, mas o primeiro item do empreendedorismo é a obsessão pelo cliente. Está indo bem na lição, vai dar certo. Tô vendo que esse podcast aqui vai dar uns cortes, rapaz. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Show de bola. Lucas, grato. Você é um cara que eu já acompanho há muito tempo, por mais que você falou dessa questão da venda e tudo mais, mas eu sempre gosto de também estar perto de pessoas que são referência. Pessoas que têm já uma mentalidade já diferente, né? Que já furou a bolha, vamos dizer assim. E você é um cara que tá todo dia ali, tá crescendo seu negócio. Eu já conheço um pouco da sua operação, de algumas coisas que você já compartilhou comigo. E pra gente começar esse bate-papo, eu queria que a gente voltasse no Lucas lá de trás. Como que foi essa trajetória sua? Da onde que você veio? Quais foram os desafios que você passou? Como que você fez pra chegar onde você tá hoje, né? Porque o Bruno vai conhecer, você tem um patrimônio bem considerável, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então compartilha pra gente, cara, como que foi esse início seu, qual que foi a virada de chave que você teve, por que que você começou a empreender e conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, assim, o Lucas é um aluno nota 7. Eu sempre fui um nota 7, que sempre andou Acima da média. Sempre andou com os caras ruins da sala. Eu era meio que um borderline estudantil, entendeu? E aí, de uns tempos pra até os 18 anos, eu virei a chave que eu precisava trabalhar, porque meu pai, mesmo tendo a condição que ele tinha, ele não ia me ajudar muito, não. E a gente que é criado assim com coisa melhor, a gente, querendo ou não, tem uma régua um pouco acima para atravessar, né? Ali é mais cobrado. Você superar uns pais que são bem-sucedidos, ele é um desafio maior. Pensando no ponto de vista de evolução, é algo que é necessário que você saia de uma curva, né? E com 18 anos eu entendi que esse negócio aí precisava ter uma virada de chave. E nessa virada de chave eu arrumei um emprego. E lá na minha casa, lá, com a família que eu fui criado, para eles isso era inadmissível, porque o ideal seria que você se formasse para depois arrumar um emprego. Foi assim com eles, né? Então, pais médicos, pais que se formaram para trabalhar, que tinham um conceito ali, muito deles, né? E quebrar essa autoridade com 18 anos não foi muito fácil. E assim eu entrei no Banco Pan-Americano. Do Pan-Americano eu fiquei 6 meses como estagiário. Meu gerente brigava comigo todo dia, que eu era muito ruim. Era o nota 7 mal criado. E depois disso eu entrei na Ambev como estagiário. Então foram 30 dias andando na rua mesmo, cadastrando boteco. Eu falo sola de sapato, com 30 dias, com 40 dias, meu gerente falou assim: Lucas, você quer tentar uma vaga? Eu falei, quero, o que é? Vendedor. Você anda de moto? Eu falei, ando. Nunca tinha Me dá uns 30 dias.
E a gente foi, cara, e virou Cara, eu entrei na sensacional. Ambev e entrei na Serra Negra, na época era revenda, né? E entrando lá, tinha 40 pessoas. O primeiro que levantou tinha uns 42 anos, eu tinha uns 19, mais ou menos. O primeiro que levantou falou assim: eu tenho 15 anos de experiência em vendas. Eu falei: nossa senhora, esses caras Tem estão melhor 15 que eu dias. demais. E aí, nessa época, eu tinha um jargão que eu andava comigo, que foi muito importante, apesar dele ser um pouco exagerado. Eu andava comigo, eu não tenho medo de ninguém, eu vou. Eu não tenho medo de ninguém, eu vou. Então eu fui para essa entrevista desse jeito. E aí eu passei lá muito bem, talvez entre um dos primeiros lugares, e fui conversar com o dono da revenda. E a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: você vai subir numa escada e martelar uma faixa da, sei lá, da Ambev lá, da cervejaria lá? Falei, cara, eu vou subir. Quantas faixas você falar que eu tenho que martelar? Eu vou. É só você me dar um dia de trabalho e me testar. E aquilo ali começou a virar algumas chaves. Com 2 anos, a revenda da Serra Negra virou Ambev. E aí, poucos ficaram. 40% ficaram, fui um deles. Com mais um ano eu virei supervisor. E aí, com mais um ano e meio, eu fui desligado. E aí, de lá, eu montei uma ótica. Então, aí começa a minha vida empreendedora, né? Que é aquela vida Mas que teve lá a com fase 18 difícil, anos, é. eu fui provocado a falar assim, cara, você tem que sair desse senso aí e pensar numa solução. Que nada mais é hoje, né? O empreendedorismo, né? E aí ali começaram as lições. Foram 5 anos e meio de Ambev, depois 2 anos e meio até eu quebrar com a primeira ótica, né? E depois de 2 anos eu entrei na indústria, que foi a indústria de lentes. Lá eu fiquei 5 anos e meio. E nesses 5 anos e meio um trauma, porque quebrar não é fácil, né? Ainda mais quando você quebra e não sai devendo. Bom, em um ano nessa indústria eu acabei pagando o que eu devia e eu prometi para mim mesmo, nunca mais eu vou quebrar, vou apanhar por falta de conhecimento. E aí foi quando começou a grande empreitada aí do Nota 7, né? Que é aquele mediano lá, né? Até de certa forma medíocre, que tinha energia para vencer, mas não tinha muito conhecimento para caminhar, para executar, né? Foi um aprendizado meio que de vida mesmo. Aí de lá entrei na Essilor, que é uma indústria de lentes, né? As marcas mais fortes deles são a Varilux e a Crisal. E daí eu fiquei 5 anos e meio. Nesses 5 anos e meio foi quando eu virei algumas chaves. E aí eu comecei a estudar. Primeiramente eu formei em administração, em 7 anos. Eu demorei 7 anos. Cara, Era eu costumo nota dizer... 7 mesmo. É. Não, bombei em contabilidade 3 vezes, só pra você ter uma ideia. E aí, direito empresarial, acho que eu bombei 2. Eu Rapaz, trabalhava fiz na direito, foi Ambev. uma materinha chata essa aí. Bruno, trabalhava muito e achava aquilo ali era a única solução. Mas Chegou uma naquele hora... momento era, né? Exato, era. Chegou uma hora que faltou combustível, né? O combustível mais forte. E aí eu já tinha virado algumas chaves, já tinha pensado, pô, como é que eu vou conseguir o pulo do gato, né? O metanol do motor. E aí foi quando eu me formei, entreguei meu TCC, e aí eu falei, cara, agora é só pra frente. Depois disso, a gente fez FGV, aí eu comecei a fazer outras coisas mais legais e as coisas começaram a acontecer. O conhecimento ele realmente desperta, né? Quando você foi comentar comigo sobre consórcio a primeira vez, eu pensei, cara, tem alguma chave aí, eu não estou conseguindo entender ela. E assim, cada vez mais eu vejo, né? Inclusive, vendo o podcast aí do Bruno, pô, legal, sugiro aí quem não viu ver, porque Ah, que você bom. fala, cara, esse negócio aí vira chave mesmo. Ali tem coisa muito clara. Desbloqueei algumas coisinhas. Tem coisa clara ali, É. né? Que você fala, não, mas eu não tinha pensado nisso. Vai muito além, né? Do crédito mais taxa. É tipo óbvio, precisa ser dito, né? Sim. Legal. E quem é o Lucas hoje, né? Bom, hoje eu comando uma operação aí de 25 negócios, né? A gente investe só no nosso ecossistema. Então, a gente tem Óticas Carol aqui, Uberlândia e Araguari. E a gente tem um back-office hoje bem completo, um laboratório, outras bases de laboratório, outros investimentos na área aí também, na área de demanda de óculos. E, enfim, a parte de usina solar, essa parte que a gente Então, tem tudo no nosso ecossistema, entendeu? acho legal porque em alguma situação aí a história dele parece um pouco a minha, né? O filho do pai bem sucedido
que não queria ser visto conhecido como filho do pai bem-sucedido, queria ter a própria história, né? Comigo foi um pouco parecido. Cara, que história massa, hein? Do cara da Ambev pregando faixa ao um empreendedor de sucesso, né? Dono aí de uma rede de óticas. Bacana, parabéns. Se não tá no consórcio ainda, Deide, vai estar. Não, e eu acredito muito que a gente deve estar assim. Acaba que existem as prioridades, né? E a gente vai priorizando ali o fortalecimento do negócio, né? Hoje uma empresa, muita gente fala assim, essa semana falaram para mim, eu vou montar uma esferraria. Falei, mas tem fluxo de caixa? Ele falou, não, você tem um dinheiro para montar? Eu vou pegar emprestado no banco. E quem vai trabalhar no negócio? Só eu. Falei, e onde vai ser o negócio? Eu vou alugar algum lugar. Então, assim, não é assim que funciona. A gente sabe que Não o é início fácil ele assim, precisa né? ser estruturado. Mas eu costumo sugerir que comece. Você vai começar assim mesmo? Porque eu aprendi quebrando, né? Quando eu falei que eu ia montar negócio de novo, minha mãe colocou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus do céu, de novo. Eu Inclusive- passei por isso também. Rapidinho, eu quebrei, tive... na verdade, não quebrei porque eu não tinha dinheiro, né? Eu quase lasquei meu pai na época, né? Eu quis ser empreendedor sem ter nenhuma base, né? Queria, porque eu tinha o tino de vendas, mas achava que empreender era muito simples, muito fácil. Eu sou bom em vendas, então eu vou estralar o negócio. Rapaz, foi 2 ferros e bruto, né? É. Eu até tive uma loja de roupa, não deu muito certo. Essa foi o início, né? Depois peitei o negócio de um restaurante que nunca teve na minha cidade, né? Eu queria levar a Uberlândia podendo Monte Carmelo. Num primeiro momento, rapaz, que espetáculo. O dia que eu tive uma oferta para vender, que tinha 4 meses que eu tinha esse negócio, se eu fosse empreendedor de fato na época, eu tinha vendido. Entendeu? Porque eu investi um valor, eu já ia ter um lucro massa. Eu falei, não, agora que tá top, rapaz, tem que vender na hora que tá top, né? E aí eu quis peitar o negócio, aconteceu o quê? Pau! Lascou de novo. Até o dia que eu falei, cara, eu tenho que fazer o que eu sou bom, né? Que é vender. E para vender eu não preciso montar um negócio espetaculoso, eu tenho que escolher o que é bom para vender, né? Então, e aí foi fluindo. Mas passei por isso, o pessoal acha que é muito simples, né, cara? E não é, né? E tem gente que desperta com 16, tem gente que vai vender, sei lá, abacaxi na Eu vendia rua. banana com 7 anos de idade. Eu despertei com 32. Com 32 anos eu entendi que eu ia ter que trabalhar o resto da vida. E, cara, tem muita gente que tem 50 e não despertou até hoje. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que refletir muito em cima do quê? Cara, o que eu tenho que fazer? Porque muita gente pensa, eu vou montar meu negócio, ou eu vou montar um negócio, e eu vou trabalhar menos, vou trabalhar pouco e vou ganhar ganhar dinheiro muito, com os né? outros trabalhando para mim. E não é assim. Esse é o mundo ideal, É né? onde você mais trabalha, né? Na Você verdade, que vira funcionário dos outros. uma das principais chaves quando a gente começa a empreender é ter disciplina sem ter vontade. E aí? Quero ver. Rapaz, tô tendo aula hoje. Ô, Lucas. Como que é você ter disciplina sem ter vontade? É difícil. Não? É difícil. Você tem que ir. Eu vou desistir. Chega um funcionário antigo e fala assim, cara, meu ciclo terminou. Você fala, cara, vamos começar outro. Você quer começar de onde? Mas vamos começar aqui. Não, meu ciclo terminou. O empresário ele não tem isso. Meu ciclo terminou. É infinito. Você ganha no... Quanto mais longo prazo você tem, mais você ganha. Ô, Lucas, inclusive, até pegando já um gancho da sua história, eu percebo que você foi um cara sempre muito resiliente e determinado, né? Você deu o exemplo da Ambev, que você já entrou lá, depois foi para supervisão. E aí, já no empreendedorismo, eu vejo que hoje você construiu um negócio muito grande, você tem 25 lojas, igual você falou, provavelmente tem muitas pessoas já abaixo de você ali que, cara, você já talvez esteja numa fase onde você já não pode mais correr tantos riscos, né? E eu queria entender de você, olhando assim, pra parte emocional da coisa. Eu conheço empresário que ele começa o mês com 1,5 milhão negativo. Cara, qual que é o conselho que você dá pra quem tá querendo empreender de uma forma assim, talvez ele não tenha tanto capital pra começar, mas ele tá naquela fase que você tá, cara, eu preciso fazer algo, eu não quero trabalhar pra ninguém, eu quero construir meu negócio. Qual que é a dica que você dá pro cara que tá começando hoje? Assim, ó, de uma forma bem, um passo a passo mesmo, cara, vai por aqui,
corta gasto nisso, não precisa investir nisso agora, vai por esse caminho, foca nas vendas. O que é o passo a passo ali que você tem que dar para uma pessoa que está querendo começar a empreender do zero? Eu penso o seguinte, primeira coisa, para você iniciar, você tem que pensar que você está no meio de uma estrada, o posto está longe, você está com o pneu furado e só tem nós dois andando. Nós não temos nada, nem um pneu cheio a gente tem, nem o negócio completo a gente tem. Eu penso o seguinte, a primeira coisa é começar. É muito mais fácil alguém ajudar a gente se a gente estiver empurrando o carro junto do que se a gente estiver parado pedindo ajuda, pedindo carona, pedindo alguma coisa. Isso aí é fato. A primeira coisa é começar. A segunda coisa, até falei no início, é a obsessão pelo cliente. E obsessão pelo cliente não é o que muita gente pensa. Não, cadê o cliente? Ele tem que vir, eu estou parado, eu não estou produtivo, eu não estou conseguindo trazer. Não, é pensar qual que é a dor do meu cliente, como que eu vou atender ela de verdade. Porque tá todo mundo querendo escalar rápido, mas ninguém consegue entender a dor antes. Como que você vai escalar sem entender a dor? Né? Uma segunda coisa que eu acho que tem que ter, cara, é que você não vai ganhar no curto prazo. Esquece. Tem muita gente achando que vai ganhar. Você vai ganhar no longo. Não vai... E outra, se for fazer um balanço hoje, eu ainda tenho muitas dificuldades, mesmo tendo a operação que eu tenho. E muita gente acha que não, uma hora vai dar certo, tudo vai fluir, tudo vai ficar tranquilo e ó... O problema só muda de tamanho. Tá né? ótimo, exatamente. E não é assim, vai ter problema, por quê? Tá virando até clichê, né? O nosso papel maior é o quê? Resolver problema. Eu já tenho treinado a minha equipe. Gente, vocês não vêm trabalhar, vocês vêm resolver problema, já naturaliza isso. Pega a sua essência, certo? Bota no meio do seu cérebro e atrás você vai colocar o quê? Só solução. Solução. Como que eu resolvo isso aqui mais rápido? Sabe por que a fulana é melhor do que a Beltrana? Porque ela resolve as coisas mais rápido. Sabe por que ela é melhor que a Beltrana? Por quê? Porque ela já está aqui há mais tempo, ela já tem mais experiência, ela já consegue ter, né, mais tomadas de decisão, mais agilidade. Então, assim, a hora que a gente vai falar do empreendedorismo, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é saber que ela vai perder várias vezes. Eu já pensei em fechar tudo mais de 10 vezes. Já pensei, não é simples assim. Você monta uma, dá certo. Você monta outra, não dá. Você monta a terceira, não dá. De repente vem um concorrente, né? A gente tem assim, eu tenho um monte de história triste para contar aqui para vocês, mas eu não vou contar nenhuma. Por quê? A dica do empreendedorismo, passo a passo do empreendedorismo é o quê? Começar, a hora que você começa, pensa no carro com pneu furado. Você começa, alguém toca pelo que vocês estão passando, e aí alguém encosta, e aí ele entende sua dor, e aí ele atende. E aí depois que ele atende sua dor, ele vai te ajudar a resolver o problema. E depois que ele resolver o problema, você vai pegar e falar, isso pode ser empreendedor. Agora, como que eu escalo isso? Será que eu vou colocar um monte de gente empurrando um carro com pneu furado? Então o empreendedorismo ele vem muito disso. Porque vai ser na persistência, não adianta. E o mais complicado, você falou no início aí, é muito mais fácil um cara grande quebrado que um pequeno. O que é mais fácil? Você dá um cavalo de pau numa motinha ou você dá um cavalo de pau num Boeing? Um Boeing não tem jeito, a hora que você viu, você já foi. Ó, vou dar um exemplo do mês passado. A gente vem crescendo 5 meses de seguido, de 10 a 14%. 10 a 14, 5 meses seguidos. Ano passado, falando com o pessoal do tráfego, fiz uma mudança estratégica, ele falou, não faz. Eu fiz. Deu ruim. Deu ruim. Isso representou 7% de queda. Pega 7% de queda com mais 10% de crescimento nos meses anteriores. Nós tivemos um convidado aí do tráfico pago aí. Rapaz, esse negócio é uma coisa que eu não... Agora, tá todo mundo concentrado, botando energia em querer ser resiliente, certo? Mas e aí? Quem tá concentrado em autorresponsabilidade? Cara, isso Porque o erro foi meu, eu assumi o erro. Consertei o erro. Então, assim, ó, se não tiver as ferramentas e os princípios certos para ser empreendedor, esquece. Os processos bem definidos. Você acha que empreender é para qualquer um? Você acha, ou melhor, eu vou reformular a frase, porque assim, qualquer um consegue empreender de uma forma mais... Se a gente for pegar a base de criação de cada um, nós vamos precisar entender como que esse cara foi criado. Sabe por quê? Já existe estudo que comprova que se a criança não é criativa até os 7 anos, ela não vai ser mais. Eu convivo com gente que não é criativo. Não é criativo.
Então, assim, essa pessoa, ela vai trabalhar bem com nível de execução, mas ela não vai ser empreendedora. Os meus 2 braços direitos hoje, minhas supervisoras hoje, elas são de altíssima execução, alto nível de execução. Isso é treinável. Elas não entraram bem na empresa, elas foram treinadas. E aí elas tinham um combustível, que é o mais forte do mundo, vocês sabem qual que é? Combustível mais forte do mundo? É. Dinheiro? É a vontade, não adianta. À vontade. O quero sempre vai ser o verbo mais forte. Elas se tornaram pessoas altamente capazes. E hoje elas têm um nível de execução muito grande. Só que o cara das ideias sou eu. Eu sou o cara das ideias. Por quê? Treinado para resolver as questões rápido. É fazer do limão a limonada mesmo. É você conseguir pivotar rápido. É que você conseguir virar o Boeing rápido. Tipo, de repente você fala, mas tem como então? Cara, aproveitando um gancho disso aí, Lucas, você falou dessas 2 colaboradoras suas, você falou que elas são excelentes executoras. Elas já têm isso já no DNA dela ou você modelou elas, você conseguiu ali, através da sua liderança, implementar essa disciplina de execução? Porque isso também eu vejo que tem muito... Depois, se você quiser até aprofundar um pouquinho nesse tema, a gente vê muitos consultores empresariais falando isso, né? Porque você precisa, por exemplo, contratar caráter, né? E treinar habilidade, por exemplo. Qual que é a sua visão referente a isso? Porque você tem 2 meninas que você falou que é sangue no olho. Isso já veio delas? Veio através da sua liderança, do seu exemplo ali? Até porque você já tem esse perfil. O que você tem para falar aí em cima desse tempo? Olhando ali agora para transbordar o que você é pros níveis que estão vindo aí pra baixo. Você quer entrar no emocional mesmo, né? Já tô vendo, né? A pergunta anterior eu tentei sair, agora você já voltou nela de novo. Cara, é o seguinte. Vai piorar, viu? Tem gente que ganha dinheiro. Na verdade, assim, tem gente que ganha dinheiro e não tem caráter. Isso aí a gente vê. O mais difícil é a pessoa ser próspera e ter caráter. Isso é difícil. E prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro. Uhum. Prosperar tem a ver com outras coisas, certo? Tanto que se a gente for pegar aí as bases da identidade humana, você vai ver que prosperar, o dinheiro é só uma consequência. Tanto que a gente ganha mais dinheiro quando a gente não pensa nele do que quando a gente pensa, né? Então, assim, ó, quando a gente vai falar de uma equipe que ela é altamente produtiva, isso tem tudo a ver com capacidade de treinar e liderar pessoas. O caráter dela, você não vai conseguir detectar, não. Pode ser a melhor pessoa. Se ela tiver um caráter ruim, a hora que ela vê uma oportunidade, ela tem risco de fazer alguma coisa. E aí o erro é do empreendedor. Porque responsabilidade por processos é nossa. Defeito de caráter, meu irmão, não conserta. Né? Essa é a única questão que eu falo assim, que é muito difícil de você detectar num processo seletivo, né? Num início de trabalho. Isso vai demandar um tempo, mas caráter não se conserta. Exatamente. Ou ele vem pronto de berço ali e você só vai desenvolver, melhorar um pouco mais, mas consertar dificilmente você vai conseguir. A pessoa pode cometer um erro e depois querer consertar o erro, ou não fazer mais, não repetir. Pode ser. Mas se for do caráter, se essa pessoa teve uma base de criação que alguém tirou as melhores emoções dela, dificilmente você vai conseguir mudar ela. E dificilmente ela vai conseguir prosperar. Porque, querendo ou não, cara, a nossa evolução, ela depende das autoridades que viveram na nossa vida. Uhum. Tipo assim, ó, que legal, se seu pai foi um cara honesto, um cara digno, se sua mãe foi uma mãe cuidadosa, afetuosa, com certeza você vai ser uma pessoa com identidade diferente. Com certeza seu caráter ele vai ter uma pureza diferente. Isso aí não tem como. Agora, se você teve lá um pai que não te dava atenção, né? Se você teve lá um pai que não tinha uma religião, cara, você vai ter uma ferida muito grande ali na identidade. Isso aí eu já devo ter treinado aí mais de 800 pessoas. E eu vejo que tem gente que tem solução, tem perspectiva, mas a pessoa ela não tem vontade. E eu vejo que tem gente que tem muita vontade, mas cai por terra no momento
É a típica autossabotagem, no momento do upgrade. A hora que deu o ramp up ali, ela olha para trás e fala, nossa, agora eu tô grandão. E aí é a hora que os tombos maiores vêm. Tudo isso vem lá de trás, tudo isso vem de uma criação ali que, querendo ou não, cara, a gente tem que ressignificar. Se a gente for pensar aí no emocional, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas dependendo da criação, a gente foi feito para dar errado. Quando você subia num sofá, o que sua mãe falava? Vai cair. Bem, e ela é autoridade, o que vai acontecer? Cai mesmo. Eu E aí passei eu vejo- por isso. Eu tenho uma história referente a isso. Eu cresci com um bloqueio de rejeição muito grande, né? E eu, hoje, olhando para trás, a gente já ressignificou isso. Mas, por exemplo, na escola, eu sofria esse tipo de rejeição. Dentro de casa mesmo, né? A minha mãe, por exemplo, ela é funcionária pública, professora. E a minha mãe dava aula no período de manhã e à tarde. E ela dava aula para aqueles menininhos pequenos, aqueles que é o cão chupando manga mesmo. E aí eu lembro disso como se fosse ontem, cara. Eu estudava à tarde, chegava ali 5 horas e eu queria ali ter um tempo de qualidade com a minha mãe. E a minha mãe, assim, por aqui já, o emocional dela já estralando, porque é 30 meninos à tarde, 30 meninos de manhã, os meninos tudo desobedientes e tal. E aí, em quem que ela descarregava? Em mim. Fala, mãe, vamos brincar. Não, David, estou assistindo aqui. Não quero isso não. Então eu fui crescendo com isso. E isso, óbvio, não é culpa da minha mãe, até porque antigamente a gente não tinha acesso à informação igual a gente tem hoje. Ninguém ensinou ela a ser mãe, ninguém ensinou ela a cuidar de um filho. E não é só comigo, com muitas famílias isso acontece. E olha, por coincidência, eu vim trabalhar com vendas. E vendas nada mais é do que abordar. Você precisa conversar com a pessoa, você precisa interromper. E como que uma pessoa que cresceu com bloqueio de rejeição de uma autoridade vai abordar um empresário que também é uma autoridade ali? Então, isso é forte, cara. Isso aí, para uma pessoa romper isso, assim, é muito difícil, tá? E eu só consegui romper isso graças a conhecimento. Eu busquei conhecimento e hoje eu não tenho problema com isso, mas eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem com isso. Então, assim, eu assino embaixo tudo que você falou aí. Por exemplo, você quer ver um bloqueio aqui que eu tinha? Às vezes as pessoas falavam, era raro, mas tem coisa que você precisa ouvir uma vez só. A pessoa falava assim, o Lucas é filhinho de papai. E eu vivi com esse bloqueio até quantos anos? Será que até 32? Quando eu descobri que eu saí da casa da minha mãe com 32, ela brigando comigo. Não criei filho pra sair de casa sem casar. Eu dava autoridade até os 32. E aí? Que tipo de bloqueio é esse? E aí quando você começa a entender que essas autoridades, elas deveriam funcionar até no máximo 18 anos, aí você começa a sair. Então, por exemplo, o Lucas é filhinho de papai. Minha ressignificação foi o quê? Um dia um amigo meu falou assim, cara, você é filhinho do papai e da mamãe, você tem pai e mãe, pronto. Então, se a gente começa a entender as coisas diferentes, a gente já começa a sair mais rápido do problema, a gente já começa a ter um cérebro mais empreendedor. Porque empreender não tem só a ver com empreender na empresa. Pô, se você saiu de um lugar e hoje você é um cara melhor, você empreendeu dentro da sua cabeça. É igual quando a gente fala, qual que é o melhor caminho? Para a esquerda ou para a direita? Qual que é o melhor caminho? Para cima ou para baixo? Nossa. O melhor caminho é para dentro. Essa é a grande verdade. Quando você começa a aprender aqui dentro, você já começa a falar, opa, o negócio está começando a mudar. Então, peraí, você é filhinho de papai, do papai e da mamãe. Pronto, eu já quebrava quem Quebra o queria me padrão diminuir, ali. entendeu? Show. Então são exemplos que vão mudando a gente. Por exemplo, eu achava que eu tinha medo de falar em público. Fiz curso de oratório, nunca melhorei. Nunca Não melhorei. melhorou? Aí um dia eu descobri que eu tinha medo de falhar em público. Então Aí não eu era virei a fala. chave. Porque aí já é autoimagem, aí já tem um problema de autoafirmação. Então assim, dá pra ser melhor, né? Eu acho. Rapaz, tô tendo aula aqui, viu? No... Ô Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho agora, até pra gente já encaminhar ali pra um pilar muito importante, né? Hoje o nosso nicho é consórcio, mercado financeiro como um todo. E você é um cara que você tem uma mentalidade muito investidora, né? Você tem um projetinho legal aí, de umas casas que você tem de aluguel, que gera sua própria energia e se paga e gera renda. Conta pra nós aí de uma forma bem resumida, de onde que veio essa sacada aí pra você começar a trabalhar esse outro modelo de negócio, né? Que vamos colocar aí uma renda passiva pra você.
E hoje, qual que é a sua visão de médio e longo prazo olhando para construção de patrimônio? A gente já teve um bate-papo bem breve sobre isso, mas dá um pouquinho do seu conhecimento sobre esse tema também. Assim, a gente tem um projeto, eu vou contar um pouquinho para vocês. A história dele é bem legal. Mas eu acho que assim, ó, se existe uma chave diferenciada para quem pensa em empreender, cara, é ser veloz, é ter velocidade em ajustar, em testar e em ajustar. Se a pessoa não tiver uma velocidade em testar e ajustar, esquece. Por quê? Você vai sempre ficar ali murmurando, lamentando porque deu errado, né? Então, duas histórias. A gente tem uma marca nossa, essa é a primeira história. A gente tem uma marca nossa e há 2 anos a gente vem trabalhando ela muito forte no mercado, uma marca própria. Uma marca fornecida por fornecedores internacionais, é uma marca importada, diferenciada, não dá problema. O cliente chega lá e fala assim, eu quero um Varilux. Não, eu tenho essa daqui. Posso nem falar o nome dela mais que eu perdi ela. Até há uns dias atrás, o concorrente veio e patenteou a marca, mandou a carta e falou, você não pode usar mais essa marca, roubou a marca. Olha isso. Certo? Uhum. Cara, na cabeça dele, ele sabe que ele roubou a marca. Mas na minha cabeça como empreendedor, sabe quanto tempo que eu fiquei deprimido? Que eu fiquei deprimido. Tem gente que a curva da mudança, não sei se vocês já viram um pouco sobre coaching, mas a curva da mudança ali, ó, ela tem o vale da depressão ali embaixo. Nesse momento aqui anterior, o cara fica sofrendo. E depois ali, ó, ele vai começar a ter aceitação. E só lá em cima da curva, ele vai sair do buraco. Isso aconteceu comigo quando eu quebrei. Eu demorei ali 2 anos só indo pro vale, indo pro vale, indo pro vale. Depois, de repente, eu comecei a sair. Demorei mais 2 anos para sair. Cara, esse é um exemplo. Ó, foram 2 horas no Vale da Depressão. Depois de 2 horas, isso aconteceu sexta agora. Depois de 2 horas, eu já estava em outro momento, já estava até rindo já. Tô nem aí. Então, a velocidade de ajustar, a velocidade de mudar, ela tem que ser muito grande. Então, o que a gente fez? De sexta até hoje, que dia que é hoje? Estamos na quinta-feira? Quinta. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Hoje é quinta. Não, é mesmo, hoje é quarta. Rapaz. Não estraga a minha velocidade, não. Hoje é quarta. De sexta para quarta, nós criamos uma marca nova, nós fizemos tabela nova, nós fizemos prospecto novo. Amanhã nós temos reunião de equipe. Melhorar. Nós já temos uma marca nova já. Já tá registrada. Cara, é aprender com erro. E não errar mais na mesma coisa. Porque a melhor maneira de aprender é errando. Só que às vezes a pessoa erra muito na mesma coisa. E errar rápido e corrigir rápido. Exato. E outra, não é errar. Não é, tem o errar rápido, mas tem o testar antes. Primeiro você testa. Ó, montei uma loja que o aluguel dela era 25 mil, fechei. Passou 1 ano, fechei. Montei no outro lugar que era 6. Isso é teste. Vai testar uma loja com aluguel desse valor, no nosso tamanho, que é pequeno, e olha lá se for para média, acho que nem é. Ótimo. Primeiro exemplo. Aconteceu alguma coisa errada, você já pivota ali, vai para outro lado. Vira, vamos focar na solução. Então, acho que aí tá uma primeira coisa. Segunda coisa, acreditar no que os outros não acreditam. Porque senão, como é que você vai sair da curva? Você vai sempre estar na curva. Mais do mesmo. Vamos lá. Terreno, 360 metros, 4 casinha velha. Preço de terreno. Fui lá, paguei 125 mil. Vou falar números só para vocês acompanharem De 125 mil, eu devo ter colocado lá inicialmente uns 30, depois mais uns 20, depois arrumei uma outra casa lá, beleza, fiz 5 casas. Das 5 casas, um levantamento aí de 70 a 80 mil reais. De 1.200 reais de renda foi para 4.500. Só que é o seguinte, 4.500, a colônia, eu alugo lá com energia e água. Certo? Todo mundo paga 50 reais pela internet. E em cima, estrutura de barracão com 90 placas solar. Das 90 placas solar, ali a gente gera 6.500 kW por mês. Um terreno de 360 metros que gera 11 mil bruto por mês. Esse é o projetinho. Qual que foi o valor aplicado até o... Cara, a usina... ali 125 mais 70... 125 mais 70, depois foi mais 30. Então 225 para concluir o projeto terrestre. 220 para subir um barracão com as placas em cima e os inversor funcionando, tocando as 90 placas. Então aí nós estamos falando de 400 mil, 445. Uma Sim. renda bruta de 11? De 11.
Aí o que é o empreender? Aí vocês falam, não, que empreendedor. Não, cara, isso é visionário. É isso que às vezes a gente não sabe diferenciar. Enxerga lá na Isso frente. é visionário. Empreender é escalar. Então, empreender é eu pegar, por exemplo, eu já estou pensando hoje, se por acaso tivesse um investidor que quisesse adquirir meu grupo, o que eu faria? Eu venderia meu grupo e eu escalaria em cima da usina. Casas de aluguel com energia paga. Show. Né? Porque aí a minha energia ela já consome no lugar. E aí, se eu conseguir escalar isso, pode ser uma boa ideia. Já é um diferencial, né? Quem sabe um futuro, né? Mas não é rápido. Futuro, inclusive, pra gente partir pro encerramento, era isso que eu queria entender de você, porque você falou uma palavra muito, muito legal, visionário, né? Você viu uma oportunidade onde ninguém tava vendo, então você de fato teve a visão ali do negócio. Mas, olhando daqui pra frente, Lucas, quais são os próximos passos que você pretende dar? É claro, se você puder compartilhar cara, olhando para os seus próximos 20 anos aí, onde você pretende chegar? Eu pretendo continuar com o mesmo propósito que eu tenho hoje. Acho que isso aí é meu maior crescimento. Então, a gente tem um propósito bem claro, né? Hoje, o propósito é ajudar o máximo de pessoas a enxergarem bem o mundo, certo? Vendendo óculos. Não tem como dar errado. E a vida. Então, o mundo eu vendo óculos, a vida eu faço conversando com vocês, conversando com quem passa lá pelo escritório. Eu não tenho preguiça de ajudar, eu não tenho preguiça de ensinar, eu não seguro conhecimento. Eu penso assim, ó, é melhor, eu falo pra minha equipe, é melhor você aqui treinado me ajudando do que eu ser aqui destreinado me atrapalhando, porque aí você vai me atrapalhar e eu vou atrapalhar você. Né? Então, a grande questão, o que eu penso para o futuro, eu não tenho número de lojas. Ah, pode ser 100? Pode. Pode ser 10? Pode. Não tem um número de loja. Eu tenho mais valor e, assim, seguir em manter meu propósito mesmo, clarificado ali, e continuar fazendo as coisas da maneira que a gente faz. E aí, se você me perguntar qual que é a meta, né? O que está no planejamento? Uma loja por ano. Então, enquanto eu estiver por aqui, uma loja por ano, essa é a minha determinação, tá em cima disso. Quantas casas por ano? Agora vai entrar no nosso negócio. Né? Ô, Lucas, cara, eu acho que nós vai ter que marcar um outro episódio, cara, porque eu acho que tem mais Não, coisa eu pra tenho um nós monte de coisa extrair pra de você. falar, cara. Eu não falei nada, já Não, acabou. mas já deu o nosso tempo. Meu O Deus do negócio céu. A hora voa. Rapaz. Mas eu acho assim, foi um tempo de muita qualidade, Lucas. Deu pra pegar assim um pouquinho do seu perfil, sabe? De entender como que você enxerga a vida, como que você enxerga os negócios. Foi bem proveitoso. Infelizmente a gente bateu aqui o nosso tempo, cara, mas fica aqui o convite para um próximo episódio pra gente falar sobre business, cara, porque eu acho que você tem muito a contribuir com a galera aí. E mais, né, cara? Além disso, é um prazerão te conhecer, né? Cara, me segue no Instagram, olha que coisa boa. Prazer é todo meu, cara. Fala sério. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, né? Até vou mandar um abraço aqui pro meu mentor, o Samuel. Né? Tive com ele em Curitiba esse fim de semana e ele fala uma coisa, cara, que você contou exatamente o que ele fala. Você não dependeu do externo para mudar o interno. Entendeu? Isso aí é uma cotovelada na boca do estômago mesmo. E ouvindo a sua história, né, algumas coisas eu me identifico, e o que você falou aí no final, não tem como dar errado. Quando você tem um propósito de ajudar pessoas, cara, dificilmente vai dar errado. Você não tá pensando. Eu falo isso dentro da minha empresa, a gente tem um manual de cultura que nós criamos agora para os nossos funcionários. Né? Nós temos o PJ e o CLT. E a gente ensina o quê? Que o dia que a gente pensar na questão só financeira, cara, aí vai sucumbir. Né? Mas quando você tem o propósito inicialmente de ajudar pessoas, Deus já abençoou. Parabéns aí, cara. Obrigado por você ter vindo. E eu tô feliz, cara. Viajei hoje, não falei nada nos podcasts. E eu só tive aula e tô feliz. Cara, como é que faz o pessoal te achar nas redes sociais aí? Vou achar agora, peraí. O meu pessoal aí é Lucas Meirelles Wood. Instagram, né? E a gente tem aí Óticas Carol, Uberlândia e Araguari. São os nossos arrobas. Show. Agradecer vocês aí, obrigado pelo tempo aí. Acho que às vezes a gente fala muito, mas é porque a intenção é a melhor possível. Tá? É isso aí. Prazer em conhecê-los aí.
E ó, eu quero deixar um recado aqui pra você. Hoje a gente falou sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, sobre um perfil investidor, como que você ter essa visão de achar oportunidade onde a maioria das pessoas estão vendo problema. E se você quer entender como é que faz para você usar o consórcio para ser um meio para esse fim, para você construir patrimônio de forma sólida, segura, sem prejudicar seu estilo de vida e o melhor, sem pagar juros abusivos, vai ter um link para você fazer uma reunião de diagnóstico com a gente. Entre em contato, faz a sua aplicação que a gente vai te dar um atendimento personalizado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se você gostou. E a gente vai ficando por aqui. Lucas, mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão? Mais uma vez, conteúdo valioso. Sucesso aí pra você na sua empreitada. E vamos pra cima, viu? Que, como se diz, é a frase lá do seu amigo lá. Qual? Do- Qual? Tem Do tantas. Samuel lá. Enfim, nós esqueceu aqui. Hoje você tá bem, hein, cara? E é isso aí, gente. Um abraço. Valeu. Até a próxima.